Salve, salve meu aluno, salve, salve minha aluna, professor Tiago Pereira, hoje aqui ó, para falar sobre mais um assunto do T de terça, T de treta. E hoje nós vamos falar de uma situação que aconteceu lá por volta do século V e século IV antes de Cristo, na Grécia Antiga. Para falar a verdade, não foi uma treta necessariamente, mas tivemos dois grupos aí que acabaram fazendo uma certa oposição. Quem que está envolvido no T de terça, T de treta de hoje, Thiago? Hoje nós estamos falando dos sofistas e dos filósofos. Você sabe quem eram os sofistas? Você tem ideia, né, do que está por detrás dos sofismas? Outro dia, até mesmo no meu próprio Instagram, eu coloquei lá um exemplo de um político atual brasileiro falando ali de certas ideias, defendendo algo que ali em determinado momento há de se entender que era conveniente para ele. Pois bem, os sofistas eram grupos de intelectuais que andavam aí pela Grécia Antiga, principalmente em Atenas. E eles não apenas andavam, a ideia deles era oferecer um tipo de conhecimento que as pessoas poderiam convencer quaisquer outras pessoas. Tudo na base do discurso, tudo trabalhando principalmente com a retórica, que é aquela capacidade da pessoa poder, mesmo lançando um questionamento, ela mesma desvendar esse questionamento, óbvio. Isso vai exigir uma preparação, isso vai exigir algo que a pessoa vai ter que pelo menos estudar um pouquinho para saber disso tudo. E também a antilogia, que é a capacidade da pessoa poder se defender de alguma coisa e poder atacar, assim, ó, instantaneamente. Mas por que os sofistas eles faziam isso, Thiago? Qual que é a pegada deles? O que eles queriam com isso? Então eles andavam em Atenas, que nós sabemos que lá na Antiguidade Clássica era a polis aí da democracia, e nem todo cidadão, você sabe quem era o cidadão? Você sabe me dizer aí o que é o conceito de cidadania aí na Grécia Antiga? Deixa aí no comentário, tá? Quem era o cidadão aí na Grécia Antiga? Então, nem todo cidadão, não é pelo fato dele ter o acesso à participação política, que ele sabia como participar. E aí o que ele vai fazer? Ele vai contratar um sofista para ensinar ele como é que eu consigo falar e convencer as pessoas. E aí, dessa maneira, nós sabemos que as pessoas dentro das decisões democráticas, aí ó, desculpa, tomei resfriado hoje, tá? Aí na Ágora, na praça pública, e aí também na Acrópole, ao tomar as decisões, tomavam não necessariamente com base naquilo que era o bem comum a todos, mas sim com base naquele momento em que as pessoas iam entender o seguinte: opa, esse cara me convenceu desse discurso. Algo muito parecido com o que acontece hoje também em alguns países que se dizem aí democráticos e republicanos, né? Agora, claro que vai ter aí algumas características importantíssimas, onde, por exemplo, Protágoras, que é um dos grandes nomes aí do silogismo, silogismo, não, perdão, silogismo é outra coisa, silogismo é outra coisa, esquece isso, esse é assunto para outra aula. Aí dos sofistas, ele vai dizer que o homem é a medida para todas as coisas, se o homem é a medida para todas as coisas, então o homem é a base de tudo. Claro que os sofistas, eles já dão uma grande contribuição e eles já estão aí em uma etapa a mais do que os pensadores pré-socráticos, que também têm a sua importância em relação a darem os primeiros passos em busca do conhecimento filosófico, através, é claro, da procura da arqué. Mas os sofistas, eles vão lançar a ideia de que, olha, o que você precisar, pode me perguntar que eu vou responder para você, e eu vou procurar isso tudo. E é aí que tá. Quem vai criticar os sofistas em relação a isso, assim, diretamente, e aí, ó, concomitantemente vão acabar convivendo, e é aí que está a treta, e é aí que está a oposição, está ali quem? Sócrates, filósofo também ateniense, que tinha uma forma prática de fazer a sua filosofia. Sócrates era um pensador que de fato envolvia-se aí com a filosofia, principalmente porque ele não se contentava com as respostas, ele queria saber do quê? De perguntar cada vez mais para as pessoas, para tentar tirá-los
aí da ignorância. E aí, nisso tudo, ele vai apontar para os sofistas e falar, poxa, os sofistas têm aí um baita de um problema. Não é pelo fato deles venderem esse seu conhecimento, mas é pelo fato deles oferecerem algo raso em que as pessoas simplesmente vão ali se contentar com o que diz e acabam fazendo com que a democracia ateniense fique literalmente podre, porque ela não vai funcionar de acordo com aquilo que é ou aquilo que faz parte dos objetivos das pessoas. Não, essa democracia aí está completamente corrompida. E aí o Sócrates vai colocar em prática a sua própria forma de filosofia, que acabava envolvendo aí o método da ironia e da maiêutica. Como é que é essa ironia? Essa ironia é ali dentro de uma visão em que você não conhece tudo. Inclusive tem uma frase muito famosa do Sócrates, só sei que nada sei. Ele vai falar, olha, eu não sei de tudo, então estou na busca disso, eu preciso saber como é que as coisas funcionam e por isso então eu tenho que cada vez mais ficar procurando e procurando e procurando. É aí que então ele vai então chamar, vai convidar quaisquer pessoas aí andando na rua, transeuntes, fala, vem aqui, vamos conversar, vamos trocar uma ideia. E aí ele começa a conversar e começa a questionar, e o papo vai, o papo vem. Às vezes, muitas vezes, as pessoas se achando presunçosamente que sabem de tudo, que dominam tal assunto, como se fosse aí uma espécie de buscador ultramoderno, que eu não vou falar o nome Google, é claro, porque senão ele não vai nos pagar nenhum royalty de fazer propaganda, mas a pessoa fica ali se achando, eu sou bom, eu sou o cara. De repente a pessoa percebe, poxa vida, acho que eu vou ter que admitir, hein? Como é que é isso? Você já deve ter passado por isso, você já deve ter visto isso acontecer com aquele seu amigo sabe tudo. Aí você fala pro cara, viu? Estamos agora aqui no método socrático, ironia. Agora vamos para a maiêutica. A palavra maiêutica do grego está relacionada a parturejar. O que é parturejar? Fazer um parto, ou seja, dar à luz. E aí é com essa ideia de dar à luz, de fazer um parto, que o Sócrates vai falar, olha, a minha mãe é parteira de crianças, e a mãe dele de fato era parteira de crianças. Eu sou parteiro de ideias. Então eu vou oferecer o que para as pessoas? Eu vou oferecer o caminho, vou até mostrar a porta, mas é a pessoa que vai ter que abrir essa porta. Se ela quiser ir, ela vai. Se não quiser, vou fazer o quê? Fica aí nessa sua mesmice, fica aí vivendo desse jeito. Afinal de contas, o próprio Sócrates vai falar, eu só consigo dar à luz as ideias se elas de fato estiverem na cabeça. Se não tiver, como é que eu vou dar à luz? Então tem que ter alguma coisa, tem que ter uma certa fertilidade na pessoa. É aí que então o Sócrates vai começar a incomodar muito os políticos em Atenas, e isso tudo, é claro, como nós sabemos, vai acabar lhe custando a vida. Ele vai preferir, é claro, tomar aí algo que vai causar a sua própria morte, um veneno chamado suquita, brincadeira, tá? Cicuta, e aí ele vai acabar, ele prefere isso do que ser exilado, que passar pelo ostracismo. Mas você que estudou já a Grécia Antiga sabe muito bem do que eu estou falando. E os sofistas acabaram? Não, nós sabemos que esse discurso, essa retórica, a antilogia, ela vai continuar. Inclusive, nós sabemos que até podem ter algumas profissões nos dias de hoje ligadas aí a essa forma de falar, a essa maneira de convencer as pessoas. Mas convencer dentro de qual espectro? Dentro daquilo que é o bem comum ou dentro daquilo que é relativamente bom para a pessoa? Claro que isso aí vai ter várias implicações. Não apenas em relação à questão política, mas em relação à ética, em relação às questões sociais, em relação às questões econômicas e por aí vai. Certo, meu aluno e minha aluna? Quero que você curta, compartilhe, comente, se inscreva aí no canal do YouTube para dar aquela força para nós aí. E, é claro, deixa a sua sugestão aí, ou então manda lá no meu Instagram, @professor Thiago Pereira, manda lá qual é a sugestão, qual é o tema que você fale aí na próxima T de terça, T de treta. É nóis, tamo junto, vamos pra cima e vamos quebrar a banca. Um beijão grande e até mais.